Fala galera, meu nome é Levi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um episódio extra em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar e hoje nós vamos fazer uma avaliação de um vídeo que foi postado pelo pastor Rodrigo Mocelin, a quem nós já respondemos em outra ocasião aqui no podcast, mas desta vez falando sobre o juízo investigativo, que é uma das doutrinas distintivas defendidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Rodrigo Mocelin, como o ouvinte já deve saber, é um pastor calvinista, que tem uma orientação um pouco mais conservadora e a quem eu sigo. Eu gosto bastante do canal dele, embora evidentemente não concorde com tudo que ele diz. Infelizmente, no entanto, nesse vídeo e também em outro vídeo anterior em que ele fala dos Adventistas do Sétimo Dia, o que eu percebi é que ele é propositalmente muito, mas muito superficial. E não apenas isso. Ele tenta simplificar ao máximo todas as discussões para dar a impressão de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia baseia suas doutrinas em coisas absolutamente sem nenhum sentido. Ou seja, dentro da minha visão, o que o Mocelin faz aqui é uma desonestidade intelectual. Não que eu ache que o Mocelin seja uma pessoa desonesta, mas pelo menos neste ponto ele foi. Então, sem mais delongas, vamos começar a analisar o vídeo. O juízo investigativo é uma das doutrinas centrais do Adventismo e é uma heresia das bravas. Há erros teológicos. Há uma diferença entre erros teológicos e heresias. Heresias são desvios dos pontos centrais da fé cristã. E é isso que geralmente caracteriza uma seita. Por isso, a Igreja Adventista é uma seita. Curta, comente, se inscreva e eu vou falar sobre isso hoje, sobre essa doutrina herética. Essa doutrina que nega a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Para explicar a questão do juízo investigativo, é fundamental explicar como a Igreja Adventista surge. Vamos lá, já nesse primeiro trecho existem dois erros do Mocelin. O primeiro é dizer que a doutrina do juízo investigativo nega a suficiência do sacrifício de Cristo. Ele vai explicar mais para frente por que ele acredita nisso, mas eu posso de antemão já dizer que ele está errado. Como nós já vimos em outros episódios sobre o juízo investigativo, este juízo é um juízo de transparência. Em outras palavras, ele não define a salvação de ninguém. A salvação é definida no período da vida da pessoa. Se o indivíduo aceitou a Jesus e morreu em Jesus, ele está salvo. O que o juízo investigativo faz é simplesmente confirmar diante dos anjos que tais e tais indivíduos aceitaram genuinamente a Jesus pela fé e por isso foram salvos. Mas ok, nós vamos voltar nisso mais para frente. O segundo erro do Mocelin é dizer que é fundamental para explicar a doutrina do juízo investigativo, explicar a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E não, Mocelin, isso não é necessário. A doutrina do juízo investigativo é baseada principalmente nos textos de Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Então, o que é necessário para entender a doutrina do juízo investigativo é fazer uma análise exegética desses três capítulos e não ir para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O motivo pelo qual o Mocelin fala isso é porque ele sabe que, inicialmente, Guilherme Miller, que era um batista, estudou as profecias de Daniel 7, 8 e 9, em especial a que está em Daniel 8, versos 13 e 14, que falam sobre o período de 2.300 tardes e manhãs. Infelizmente, Miller, ao estudar esses capítulos, não chegou à conclusão de que haveria um juízo investigativo, ou como eu gosto de chamar, um juízo pré-advento, após as 2.300 tardes e manhãs. Ele chegou sim à conclusão de que Jesus voltaria após esse período. Obviamente, Jesus não voltou e o grupo dos milleritas, aqueles que seguiam Miller, cada um foi para um lado. Alguns voltaram para suas igrejas de origem, outros perderam a fé, mas um grupo específico continuou estudando as profecias de Daniel 7, 8 e 9, e em especial a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e chegou à conclusão de que Miller não estava completamente errado. Ele havia errado o evento, mas não o cálculo. Então, ao fim das 2.300 tardes e manhãs, de fato ocorreu um evento, mas não foi a volta de Jesus. Foi sim o início do juízo pré-advento. E é justamente esse grupo que vai se tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia alguns anos mais tarde. E, pois bem, esse é o ponto. O Mocelin, sabendo dessa história, ele faz questão de dizer que é fundamental conhecer a história da origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia para tentar emplacar a ideia de que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina que surge de um erro,
Mas note, como eu falei, a doutrina do juízo investigativo está baseada nos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. Então, não é necessário nós nos voltarmos para essa história para concluir se a doutrina do juízo investigativo é verdadeira ou não. O que nós precisamos fazer é nos voltarmos para os textos de Daniel 7, 8 e 9. Mas por que o Mocelin não vai direto nos textos? Ele precisa falar sobre essa história. É porque ele quer criar uma retórica negativa. O grande problema, no entanto, é que não faz a menor diferença de como essa doutrina veio a ser descoberta pelos adventistas do sétimo dia. O que importa é se ela possui base em Daniel 7, 8 e 9. Ou seja, o Mocelin está construindo uma cortina de fumaça aqui. E ele faz isso para já predispor o ouvinte a ser antipático à Igreja Adventista do sétimo dia. É um golpe baixo. Isso vai ficar bem claro no próximo trecho que nós vamos rodar. Vejamos. E ela surge baseada em uma mentira, em um engano, em uma falsa profecia. Como que uma coisa dessa pode estar correta se o fundamento já está errado? De um erro, de uma mentira explícita, confessada pelo seu autor, William Miller, é que nasce a Igreja Adventista. Note como Mocelin coloca as coisas. Ele afirma que a doutrina do juízo investigativo surge a partir de uma mentira, de um engano, de uma falsa profecia. O primeiro problema, obviamente, é que a doutrina do juízo investigativo não está baseada em uma falsa profecia ou em um engano. Ela está baseada, sim, em um texto que foi mal interpretado por Guilherme Miller e cuja doutrina do juízo investigativo seria a interpretação correta desse texto. Então, a doutrina do juízo investigativo não está baseada em um erro. Ela, na verdade, conserta um erro. O segundo problema, obviamente, é que o Mocelin recorre à falácia genética. A falácia genética é quando nós tentamos provar que algo é falso a partir da sua origem desfavorável. E por que isso é falacioso? Porque a origem desfavorável de algo não implica que aquilo não é verdadeiro. Por exemplo, um homem de mau caráter pode vir a falar verdades. Então, se eu sigo uma verdade que foi dita por alguém mau caráter, ela não deixa de ser verdade porque foi dita por alguém que tem mau caráter. Ela continua sendo verdadeira. Dizer o contrário seria uma falácia genética. E é exatamente isso que o Mocelin faz aqui. Ele tenta convencer o ouvinte de que, uma vez que a doutrina do juízo investigativo foi descoberta por pessoas que anteriormente acreditavam em uma interpretação errada do texto bíblico, então necessariamente essa nova interpretação também está errada, porque a origem é desfavorável. Isso é uma falácia, é a falácia genética. O Mocelin está literalmente tratando o seu ouvinte como um imbecil. Então veja, nós tivemos até agora 1 minuto e 10 segundos de argumentação do Mocelin e já vimos um monte de erros. Vamos ver até onde isso vai. Miller era um pastor batista, mas ele pegou o texto de Daniel 8,14 e fez uma conta que o levou à conclusão de que Jesus voltaria à Terra no ano de 1843. Lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, nós lemos assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Primeiro, o texto é claro para falar em dias, tardes e manhãs, né? Dando aí a ideia de um dia completo. Agora, ele conseguiu interpretar que isso aqui significariam anos. Como? Como? De que maneira? E aí, arbitrariamente, ele tomou o ano de 457, ano em que Esdras teria voltado para restaurar o templo, acrescentou 2.300 anos e chegou à data de 1843. Esse trecho aqui é uma verdadeira vergonha. O que o Mocelin faz aqui é hipersimplificar a discussão para fazer parecer que os estudos do Guilherme Miller não tinham absolutamente nenhum fundamento. E veja, não há nenhum problema em discordar do Guilherme Miller. Até porque a conclusão a qual o Guilherme Miller chegou, de fato, foi uma conclusão falsa. A de que Jesus voltaria ao fim das 2.300 tardes e manhãs. Então não tem problema discordar do Guilherme Miller. O grande problema aqui é não abordar de maneira honesta e precisa qual era a base do Miller para chegar nas conclusões às quais ele chegou. E por que isso é importante nessa discussão sobre o juízo investigativo? Porque, conforme os adventistas apontam, os cálculos de Miller estavam corretos. Ele errou na conclusão, ele errou no evento que ocorreria após as 2.300 tardes e manhãs. Então, é importante entender qual é o fundamento. E sim, existe um fundamento. Não é como o Mocelin coloca, como se fosse algo absolutamente arbitrário.
Então vamos lá. Por que o texto fala em tardes e manhãs, que seriam dias, e o Guilherme Miller entende como anos? Em primeiro lugar, porque os textos de Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 são textos proféticos repletos de símbolos. Então, é absolutamente razoável que essas 2.300 tardes e manhãs simbolizem algum outro período de tempo, porque nós estamos falando de textos que não são literais. Chega a ser risível quando Mocelin diz: olha, o texto claramente está falando de 2.300 dias. Não, Mocelin, não é claro isso no texto, porque o texto é repleto de símbolos. Então, sim, nós temos que trabalhar com a hipótese de que essas 2.300 tardes e manhãs não sejam 2.300 dias literais. Isso é possível. E aí vem o segundo ponto. O próprio livro de Daniel, no capítulo 9, trabalha com essa ideia de dias não literais. Na profecia das 70 semanas, que é descrita entre os versos 20 e 27, essas 70 semanas vão da reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias. Então é óbvio, é evidente que elas não podem ser semanas literais, porque entre a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias se passam muitos e muitos séculos. E ora, quando nós consideramos que essas 70 semanas, que são 490 dias, na verdade são simbólicas, cada dia representando um ano, nós percebemos que da reconstrução de Jerusalém, que ocorre em 457 a.C., até quando Jesus vem, se sacrifica, ressuscita, ascende ao céu e a igreja se inicia, são exatamente 490 anos. E é exatamente por isso que é unanimidade entre os evangélicos, entre os protestantes, que esse texto de Daniel 9 não está falando de 70 semanas literais, ele está falando de 70 semanas simbólicas, onde cada dia dessas semanas representa um ano. Então note, o que temos aqui não é uma arbitrariedade de Miller ou uma arbitrariedade dos adventistas. Existe no próprio texto de Daniel um exemplo de dias não sendo literais, mas sendo simbólicos. Então, se isso acontece no capítulo 9, por que não poderia acontecer no capítulo 8? E outra, cabe lembrar aqui que essa ideia de um dia representar um ano não aparece só em Daniel. Existem outros textos bíblicos que trabalham com essa noção. É o caso de Números 14:34, Ezequiel 4:5 e Levítico capítulo 25, dos versos 1 a 8. Então sim, Mocelin, existe base bíblica para dizer que as 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos. Você tem todo o direito de discordar dessa interpretação. O que você não pode fazer é esconder essa discussão como se ela não existisse e como se fosse absolutamente arbitrário dizer que 2.300 tardes e manhãs simbolizam 2.300 anos. Há ainda um terceiro ponto que nós podemos abordar aqui. O texto de Daniel 8, assim como o texto de Daniel 7 e o texto de Daniel 2, falam sobre sucessão de impérios. O próprio Mocelin reconhece isso, ele vai reconhecer isso daqui a pouquinho. E essa sucessão de impérios, evidentemente, ocorre ao longo de muitos séculos. Nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E por que isso é importante aqui? Porque, veja, no verso 13 é perguntado quanto tempo duraria a visão que Daniel teve. Embora a ênfase na pergunta seja dada à parte final da visão, que fala sobre o chifre pequeno, o fato é que só há uma visão no capítulo 8 de Daniel. E essa uma visão é composta tanto da parte final, que é a do chifre pequeno, como também da parte do carneiro e do bode, que é o início da visão. Ou seja, quando o santo pergunta ao outro quanto tempo duraria a visão, ele está perguntando sobre a visão como um todo, ou seja, a partir do carneiro, passando pelo bode, chegando no chifre pequeno, quanto tempo duraria essa visão? Quanto tempo durariam os eventos dessa visão? E ora, como nós sabemos pelo próprio texto, o carneiro é uma representação da Medo-Pérsia, o bode é uma representação da Grécia. O chifre pequeno, a julgar pelos capítulos 2 e 7, que possuem a mesma estrutura do capítulo 8 e que possuem a mesma sucessão de impérios, a julgar por isso, é Roma. E provavelmente, por conta de uma série de elementos que nós já analisamos em outros episódios anteriores, esse chifre pequeno de Daniel 8 não só representa Roma imperial, como também Roma papal. Então note, nós estamos falando aqui de uma profecia que começa em algum ponto do Império Medo-Persa e que passa pelo Império Grego, passa pelo Império Romano,
e passa também pela fase papal de Roma. Ora, se tudo isso dura 2.300 dias, é evidente que esses 2.300 dias não podem ser dias literais, porque é impossível somar 2.300 dias em qualquer ponto do Império Medo-Persa e passar por todos esses impérios até chegar na Roma papal. Assim sendo, é claro que as 2.300 tardes e manhãs simbolizam algum outro período de tempo, e a julgar pelo que nós já vimos no capítulo 9 de Daniel e em outras passagens bíblicas, é absolutamente razoável que cada dia desses 2.300 dias represente um ano. Assim, nós temos 2.300 anos. Sobre a data de 457 a.C., que o Mocelin coloca como sendo uma data arbitrariamente inventada pelo Miller, mais uma vez, também não existe nenhuma arbitrariedade aqui. O que o Miller faz é o seguinte: ele percebe que no capítulo 8 de Daniel não existe um ponto de partida para as 2.300 tardes e manhãs. Nós só sabemos que o ponto de partida é em algum momento do Império Medo-Persa. Mas qual exatamente seria esse momento? O texto não fala. Contudo, uma vez que cada capítulo profético de Daniel explica e amplia o anterior, então o que Miller concluiu é que o capítulo 9 traria a resposta que não foi dada no capítulo 8, ou seja, onde exatamente se inicia as 2.300 tardes e manhãs, que são, como vimos, 2.300 anos. E de fato, o que temos no capítulo 9 é uma data de início. Nós temos a profecia das 70 semanas, e a profecia das 70 semanas se inicia na saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, o que ocorre exatamente no ano 457 a.C. Ou seja, se de fato esse texto está conectado ao texto anterior, ampliando e explicando o texto anterior, então é bastante razoável considerar que tanto as 70 semanas quanto as 2.300 tardes e manhãs se iniciam no mesmo ponto de partida, o ano 457 a.C., que, diga-se de passagem, ocorre quando o Império Medo-Persa ainda dominava sobre Israel. E claro, existem outros pontos aqui que nos levam a essa conclusão, mas esse é um dos pontos principais e é por isso que o Guilherme Miller trabalhou com essa data de 457 a.C. como sendo o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos. É arbitrário? Não, não é arbitrário. Alguém pode discordar? Com certeza, mas existe uma base e essa base precisa ser explicada. Em suma, eu repito, ao menos nesse vídeo, o Mocelin está fazendo os seus espectadores de imbecis. Eu ouso dizer que ele sabe que a discussão é mais complexa, que ele sabe que ele está apresentando as coisas de uma maneira muito superficial e do pior aspecto possível, mas ainda assim ele o faz, porque ele é antipático ao adventismo e ele quer passar o adventismo com essa cara realmente muito feia. Ou seja, ele está sendo desonesto. E sendo esse o caso, eu preciso exortar o pastor Mocelin, e eu exorto, arrependa-se. O que você está fazendo é errado. Você pode discordar do adventismo, mas você não pode jogar esse tipo de jogo sujo para poder fazer os seus espectadores também antipatizarem com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos continuar rodando o vídeo do Mocelin. Segundo, no próprio texto, nós temos a explicação, não tem nada a ver com a vinda de Jesus, Daniel 8. Esse texto fala sobre as ações de grandes impérios. Confira na sua casa, leia e você vai ver isso. Eu não preciso nem interpretar isso, porque a partir do verso 20 a gente vê essa interpretação. O texto começa falando de um carneiro com 2 chifres e depois o texto fala de um bode. A partir do verso 20... há a explicação do significado de tudo isso. São impérios poderosos que iriam governar o mundo, o Império Medo-Persa e o Império Grego. O texto explica sobre isso, fala explicitamente sobre isso. Aqui o Mocelin continua com a sua estratégia de hipersimplificação. Ele vai questionar que o capítulo 8 de Daniel nada fala sobre a volta de Jesus, está falando apenas sobre impérios. A intenção dele é mostrar que o Guilherme Miller não tinha absolutamente nenhum fundamento para chegar à conclusão de que, após aquele período, Jesus voltaria. E aqui, mais uma vez, não se trata de defender Guilherme Miller. Ele estava errado em sua conclusão e a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece isso. Miller errou. Mas o ponto aqui é, nós não podemos abordar esse assunto sem considerar quais foram as bases do Miller.
por mais que ele tenha errado, ele tinha sim algumas bases e elas precisam ser analisadas. Então, nesse caso em específico, a base do Miller era o seguinte. Primeiro, como nós já vimos, o livro de Daniel, em sua parte profética, funciona da seguinte maneira. Cada capítulo profético explica e amplia o capítulo anterior. Assim, nós temos o capítulo 7 explicando e ampliando o capítulo 2, que é o primeiro capítulo profético de Daniel. Na sequência, nós temos o capítulo 8 explicando e ampliando o capítulo 7. Depois, o capítulo 9 explicando e ampliando o capítulo 8. E assim sucessivamente. E pois bem, como nós já vimos, todos esses capítulos proféticos falam sobre uma e a mesma sucessão de impérios. E aqui vem um ponto interessante. Todos esses capítulos trabalham com a ideia de que após a sucessão de todos esses impérios, o que vem é o juízo final e o reino de Deus. Isso está explícito em Daniel 2, dos versos 41 a 45, em Daniel 7, dos versos 24 a 27, e em todo o capítulo 12 de Daniel. E quanto ao capítulo 8 de Daniel, dos versos 17 a 19, nós vemos o anjo dizendo que a visão se refere ao tempo do fim. Em suma, há evidência suficiente no livro de Daniel de que o tema não é apenas a sucessão de impérios, mas é a sucessão de impérios desembocando no tempo do fim, cuja sequência é o juízo final e a vinda do reino de Deus. E ora, para os cristãos, o juízo final e a vinda do reino de Deus tem tudo a ver com a volta de Jesus. Portanto, por mais que Guilherme Miller estivesse errado, ele estava errado, estava muito errado, ele tinha um certo fundamento. O livro de Daniel, de fato, fala sobre o tempo do fim. E o que Miller raciocinou é que, ao fim das 2.300 tardes e manhãs, quando é dito que o santuário seria purificado, o texto estava falando sobre a vinda de Jesus. Um dos erros de Miller foi presumir que o santuário aqui seria uma referência ao próprio planeta Terra. Ele imaginou que, como a terra será purificada pelo fogo quando Jesus voltar e destruir o pecado e os ímpios, então a terra seria o santuário. Mais uma vez, Miller estava errado. No entanto, o texto de Daniel, o livro de Daniel, trata sim da ideia de um juízo final e da vinda do reino de Deus. Portanto, é compreensível que Miller tenha olhado para esse texto como se referindo ao grande evento da volta de Jesus. E aqui vem um ponto interessante. Miller estava errado. Ele entendeu que o evento ao fim das 2.300 tardes e manhãs era a volta de Jesus e não é. No entanto, os adventistas não defendem o erro de Miller. Os adventistas entendem que o evento ao fim das 2.300 tardes e manhãs é outro. E veja, não se pode acusar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser uma seita por querer entender qual é o evento que ocorre ao fim das 2.300 tardes e manhãs. Afinal de contas, a Bíblia diz que há um evento que ocorre ao fim desse período. E como nós já vimos, não é possível entender essas 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 dias literais. Isso não cabe no texto. Portanto, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz com a doutrina do juízo investigativo é simplesmente propor uma interpretação do texto bíblico que seja correta, que não seja a interpretação equivocada do Guilherme Miller. O que de Miller a Igreja Adventista aceita são os cálculos iniciais, porque esses cálculos realmente estão corretos. Mas o restante, a conclusão de Miller e os pressupostos que levaram Miller a esta conclusão, isto não é sustentado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui existe um ponto curioso. A fé cristã, por exemplo, faz a mesma coisa em relação aos judeus que não acreditaram em Jesus como sendo o Messias. A interpretação vigente era de que o Messias seria um grande líder militar que venceria Roma. Como Jesus morreu na cruz e evidentemente não venceu Roma, pelo menos não no sentido militar e direto, a maioria dos judeus não creu que Jesus era o Messias. Contudo, aqueles judeus que creram, ou seja, os seus apóstolos e seus discípulos, ofereceram uma outra interpretação para as profecias messiânicas, que nós entendemos como sendo a interpretação correta. Segundo os discípulos, Jesus tinha que passar por todo esse sofrimento e se sacrificar por nós, e ele só viria como um rei de fato para destruir todas as nações numa segunda vinda. Então note, não há nenhum problema em um grupo oferecer uma interpretação que corrige uma falha interpretativa de outras pessoas, ainda que seja uma falha da maioria. Os discípulos corrigiram a interpretação da maioria dos judeus, que inclusive eles também sustentavam no passado.
Então, por que razão os adventistas não poderiam propor uma interpretação que corrige os erros de Miller naquilo que Miller efetivamente errou? Dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é herética, é uma seita porque corrigiu os erros de Miller, não faz o menor sentido. Mas é muito importante para o Mocelin bater nessa tecla porque ele está jogando com a retórica. Ele quer fazer com que as pessoas tenham uma antipatia com a Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir de uma imagem negativa que ele constrói. O Mocelin não se contenta em argumentar, ele precisa construir essa imagem negativa. E, como nós temos visto, mesmo quando ele argumenta, os seus argumentos são extremamente falhos. Mas vamos continuar o vídeo. E no verso 14, 2.300 tardes e manhãs para que o templo fosse purificado. O significado é simples. Durante o período de governo desses impérios, o templo seria profanado, como dito no verso 13. O que de fato aconteceu. O rei Antíoco Epifânio, no ano 169, ele proibiu os sacrifícios. Ele fez um sacrifício de um porco no templo. E do ano 171 ao ano 165, ele perseguiu o povo de Deus. E nos últimos 3 anos o templo foi usado para sacrifícios pagãos. Portanto, o sentido de 2.000 tardes e manhãs para que o templo fosse purificado é o período de tempo que levaria até que essas profanações terminassem. O texto está falando sobre isso, gente. É exegese, hermenêutica básica. Básica, só seguir o texto. Ou seja, não tem nada a ver com a vinda de Jesus. O próprio texto é autoexplicativo. O anjo explicou, tem a ver com impérios, não com a vinda de Jesus. Aqui o Mocelin tenta favorecer a interpretação de que o texto está falando, na verdade, de Antíoco Epifânio e de quando Antíoco Epifânio profanou o Templo de Israel. Eu já expliquei em outros episódios anteriores por que essa profecia não se encaixa em Antíoco Epifânio. Eu vou colocar apenas 3 razões básicas aqui. Em primeiro lugar, as datas não batem. Não importa o cálculo que se faça, Antíoco Epifânio não profanou o templo por 2.300 tardes e manhãs. Isso não acontece. Na verdade, pelos livros de 1ª e 2ª Macabeus, nós sabemos que o tempo de profanação do templo foi 3 anos e 10 dias. E nós sabemos que antes disso houve 2 anos de opressão sobre o povo de Israel. Então, nem os 3 anos e 10 dias, nem os 2 anos, ou os 2 anos mais os 3 anos e 10 dias, dão as 2.300 tardes e manhãs. Não dá, não chega. Então, não é disso que a profecia está falando. Em segundo lugar, a profecia diz também que o chifre pequeno destrói o lugar do santuário. Isso também não acontece. Antíoco Epifânio não destruiu o lugar do santuário. O que Antíoco Epifânio faz é profanar o santuário. Quem destrói, de fato, o santuário são os romanos, muito tempo depois, no ano 70 d.C. Finalmente, como nós já vimos, o capítulo 8 de Daniel segue a mesma estrutura do capítulo 7, que por sua vez segue a mesma estrutura do capítulo 2. Uma vez que todos esses capítulos falam da mesma sucessão de impérios, então é evidente que o império que vem depois do Império Grego, que no caso no capítulo 8 é representado pelo bode, só pode ser Roma. E o uso da figura do chifre pequeno não parece ser uma coincidência, porque o chifre pequeno já é utilizado como figura no capítulo anterior, o capítulo 7. Só que no capítulo 7, esse chifre pequeno é um reino que surge do 4º reino. Ora, esse 4º reino é Roma, então esse chifre pequeno é um reino ligado a Roma. E nós, adventistas, temos entendido que esse reino pequeno ligado a Roma é a Roma papal. Se essa interpretação está correta, então é razoável que no capítulo 8 a figura do chifre pequeno seja utilizada de novo. No entanto, agora ela venha logo após o reino grego. Isso significa que o chifre pequeno, que é a Roma papal no capítulo 7, no capítulo 8 é tanto a Roma papal quanto a Roma imperial. Isso parece ser uma forma do texto dizer que as duas Romas estão interligadas, elas têm a mesma essência, elas são o mesmo poder. Em suma, existem várias razões, eu apenas coloquei 3 aqui, de por que Antíoco Epifânio não cumpre a profecia de Daniel 8. Quem cumpre de fato a profecia de Daniel 8 é o Império Romano. Mas vamos continuar o vídeo. Mas ok, Miller, a partir deste texto, a partir de somas que ele fez a partir deste texto,
ele marcou a data, a vinda de Jesus para 1843, não deu, ele remarcou para 1884, não deu de novo, ele remarcou mais uma vez para 22 de outubro de 1844, não deu de novo, como a gente sabe. Ele pediu desculpa, reconheceu que errou, reconheceu, e reconheceu que não tinha como reinterpretar aquilo ali, eles erraram, mas seus discípulos não ficaram satisfeitos, entre eles Ellen White, e disseram o seguinte: não, Jesus veio sim para purificar o santuário, mas ele veio para o santuário celeste. Aqui Mocelin faz uma grande confusão, ou eu deveria dizer, ele conta uma grande mentira. Em nenhum momento os adventistas disseram que Jesus veio para o santuário celeste. Isso não faz o menor sentido. O que os adventistas dizem é que em 1844, que é a data do fim das 2.300 tardes e manhãs, Jesus inicia a segunda fase do seu ministério celestial, que é justamente a fase do juízo investigativo, ou como eu gosto de chamar, o juízo celeste pré-advento. Então não tem nada dessa coisa de que Jesus veio, mas ele veio para o seu santuário celeste. O Mocelin ele está falando algo que não está em nenhum lugar da literatura adventista. Vamos continuar. Então vamos lá. Primeiro, eles falavam da vinda de Jesus. Então Jesus estava no céu e veio para o céu mesmo. Olha que loucura, porque não, Jesus, ele veio sim, mas para o tabernáculo celestial que está no céu. Mas ele já estava no céu, então como é que ele veio para o céu? É até confuso de explicar, né? Mas é assim que eles creem. Segundo, não interessa essa consertada, não tem jeito, porque o texto de Daniel 8 é claro, não está falando sobre vinda de Jesus. Não está falando sobre Jesus indo purificar lá o templo, não está falando nada disso. Então note, aqui o Mocelin continua falando algo que não está na literatura adventista, ele inventou, ele tirou isso do nada, ele está batendo num espantalho, o que é mais uma falácia, e na sequência ele vai dizer que o texto não só não fala da volta de Jesus, como também não fala de jeito nenhum de Jesus purificando o santuário. Mas aqui nós temos um grande problema, Mocelin. Primeiro, o capítulo 7 de Daniel, dos versos 9 a 14, e depois dos versos 25 a 27, falam claramente, explicitamente, de um juízo celeste que ocorre antes da volta de Jesus. E o capítulo 8 fala sobre uma purificação do santuário, purificação esta que não pode se referir, como nós já vimos, ao caso de Antíoco Epifânio. O texto não está falando disso, o texto está falando de outra coisa. E cabe destacar que, dos versos 9 a 14 do capítulo 8, é dito que o chifre pequeno se engrandece tanto até chegar nos céus e jogar por terra algumas das estrelas dos céus e afrontar o príncipe do exército dos céus. Então, é bastante razoável pensar que o santuário do qual esse texto está se referindo é o santuário celeste, ou, no mínimo, é prioritariamente o santuário celeste. Talvez a profecia seja uma profecia de dupla aplicação. E isso é reforçado justamente pelo fato de que um capítulo antes nós temos a descrição de um juízo celeste. Por que isso é importante? Porque, como nós já vimos, cada capítulo profético em Daniel explica e amplia o capítulo anterior. Então, se nós temos aqui uma sucessão de reinos no capítulo 7, seguida de um juízo celeste pré-advento, e já no capítulo 8 nós temos a mesma sucessão de reinos, seguida de uma purificação do santuário que tem uma descrição que parece ser celeste, então é evidente que a purificação do santuário é o mesmo evento do juízo celeste. Os dois textos, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, estão falando da mesma coisa com linguagens diferentes e com um detalhamento maior no capítulo 8, porque essa é a estrutura do livro de Daniel. Então, Mocelin, sim, o texto de Daniel fala sobre purificação do santuário celeste. Como você mesmo disse agora há pouco, é uma questão de exegese e hermenêutica básicas. Mas vamos continuar o vídeo. Agora, se cada um interpreta o texto do jeito que bem entender, sem nenhuma base, a Bíblia deixa de ser autoridade. A autoridade é o pastor ou a profetisa. Terceiro, como que ela pode provar isso? Não pode. Afinal, foi invisível, não foi? Você tem que dar um salto de fé no escuro para acreditar nisso. Como acontece com todas as falsas religiões. Maomé diz que ouviu Deus. Joseph Smith diz que ouviu Deus. Quem estava lá com eles? Como que eles podem provar o que eles creem, o que eles dizem ter ouvido? Não tem como. Você tem que crer cegamente. A Bíblia, entretanto, a genuína fé cristã, entretanto,
é a revelação de Deus ao seu povo por meio dos profetas e apóstolos. Mas você tem um evento histórico confirmando tudo isso: morte e ressurreição de Jesus. Você tem só em Jesus 300 profecias cumpridas. Você tem o Novo Testamento, que é a mensagem que os apóstolos eleitos diretamente por Cristo transmitiram. E a Ellen White, quem a elegeu? Ela mesma. Basta ler o livro dela, O Grande Conflito. Na introdução, ela se intitula A Pessoa que Ouviu Deus. Nesse trecho aqui, o Mocelin tenta emplacar duas ideias. A primeira é a de que a doutrina do juízo investigativo está baseada nos escritos de Ellen White. Veja que a todo momento ele fala de Ellen White como se ela fosse a genitora dessa doutrina. Isso aqui, evidentemente, é mais uma cortina de fumaça. É uma forma de fazer com que o ouvinte foque na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia e naquilo que Ellen White escreveu, em vez de focar na discussão bíblica, na discussão exegética dos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. E ao fazer isso, o Mocelin consegue fazer uma discussão bíblica muito fraca, muito ruim, onde ele sequer apresenta as fundamentações dos adventistas para chegar às suas conclusões. Ora, isso aqui já é o procedimento básico da maioria dos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em vez de discutir Bíblia, eles preferem discutir escritos de Ellen White e colocam os escritos de Ellen White como se fossem o fundamento da doutrina adventista do Sétimo Dia, quando a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seus documentos oficiais, afirma categoricamente que os fundamentos para a doutrina adventista advém única e exclusivamente da Bíblia Sagrada e não dos escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White não têm a função de fundamentar a doutrina. Eu já expliquei isso em vários episódios anteriores. A segunda ideia que o Mocelin tenta emplacar aqui é a de que ninguém pode dizer com certeza que, de fato, Jesus iniciou a segunda fase de seu ministério sacerdotal no céu. Ele coloca isso como um evento que nós precisamos simplesmente crer na palavra de Ellen White para poder fundamentar, já que ninguém viu isso acontecer. Mas, ora, essa afirmação do Mocelin é de uma desonestidade gigantesca. Note, a base para dizer que Jesus iniciou uma segunda fase do seu ministério sacerdotal no céu é a própria Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, Daniel 7, como nós já vimos. Ali, dos versos 9 a 14 e depois dos versos 25 a 27, nós vemos que em algum momento da história existe um juízo no céu. E esse juízo, pelas características que são dadas ali, é um juízo pré-advento que ocorre depois de todos esses impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o período de hegemonia da Roma papal. Essas são informações que ocorrem no texto de maneira explícita. Não é necessário crer na visão de alguém para poder acreditar nisso. Ou seja, nós podemos dizer objetivamente que a Bíblia diz que em algum momento da história Jesus inicia um juízo pré-advento no céu. Em segundo lugar, Hebreus, capítulos 8, 9 e 10. Ali nós ficamos sabendo que cada um dos ritos que ocorriam no santuário terreno representavam de alguma forma algo do ministério de Cristo. Além disso, também é dito nesses capítulos que o santuário terreno dos israelitas havia sido construído com base no santuário verdadeiro que está no céu. E esse é um ponto interessante, porque o santuário terreno possuía duas divisões. A primeira divisão era o lugar santo, onde os sacerdotes sacrificavam todos os dias, na manhã e na tarde. Já a segunda divisão era o lugar santíssimo, onde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para fazer um ritual específico, que era a purificação do próprio santuário. Então note, aqui nós temos claramente dois tipos de ministérios diferentes. Um ministério se refere à purificação contínua do povo e o outro ministério se refere à purificação do santuário. Ora, se isso existe, se existem esses dois ministérios diferentes no santuário terreno, temos aqui um indício, uma sugestão de que no céu o nosso sacerdote e sumo sacerdote Jesus também viria a desempenhar dois ministérios diferentes. Um ministério relacionado a essa purificação contínua de todos os crentes e um outro ministério relacionado à purificação do próprio santuário. Ora, de fato, conforme textos como Romanos 8:34, Jesus está constantemente intercedendo pelos crentes junto ao Pai no céu. E a cada vez que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ele nos dá esse perdão
com base no seu sangue derramado na cruz. Esse, portanto, é claramente o ministério que era representado pelos sacerdotes no lugar santo, o ministério contínuo de intercessão e aplicação do perdão com base no sacrifício. Mas o que dizer do segundo ministério, aquele que era representado pelo sumo sacerdote apenas uma vez por ano, onde o santuário era purificado? O que parece é que deve haver um evento que ocorre em algum momento no céu onde há essa purificação do santuário, que a princípio nós não sabemos muito bem o que significa, mas que é representada pelo ritual do Yom Kippur no Antigo Testamento, descrito em Levítico 16. E é aqui que entra então a passagem de Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8, nós temos a purificação de um santuário, nós temos indícios de que esse santuário é o santuário celeste, e a estrutura de Daniel sugere que esse evento é o mesmo descrito no capítulo 7 como sendo o juízo celeste pré-advento. Portanto, existem boas razões para afirmar que o juízo celeste pré-advento é a purificação do santuário, e essa purificação do santuário era representada pelo ritual do Yom Kippur aqui na Terra. Note que para chegar a essas conclusões, eu não precisei recorrer a nenhuma visão de Ellen White ou a nenhuma visão de nenhuma outra pessoa. O que eu fiz foi simplesmente interpretar e reunir as informações de Daniel 7, Daniel 8, Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10 e Levítico 16. Todos esses textos se conectam e conduzem à ideia de que sim, em algum momento da história existe esse evento que é o juízo celeste pré-advento, também chamado de purificação do santuário. E talvez o ouvinte pode estar se perguntando, mas Davi, o que é que se purifica no santuário celeste afinal de contas? Nós já vamos ver isso daqui a pouco, mas eu devo lembrar que todas essas questões já foram tratadas em episódios anteriores. Eu apenas estou aplicando aqui questões que eu já expliquei de maneira bastante detalhada em outros episódios. Por fim, vamos ao juízo investigativo. Jesus então teria vindo, mas não vindo para cá, né? Porque na realidade ele ficou lá mesmo. Enfim, Jesus não veio, mas veio para fazer o juízo investigativo e completar a expiação. Porque na obra da cruz ele não terminou. Apesar de ele ter dito está consumado, não estava. E a ideia é o seguinte, sempre que pecamos, isso é registrado lá no livro dos céus, e se eles permanecerem ali, você não poderá ser justificado. Por isso, então, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados lá. E ele continua fazendo expiação, apagando os pecados dos livros. Vamos ler o que as fontes oficiais dos adventistas dizem. Eu vou ler aqui para você no site deles, que é um resumo, né, do livro deles de confissão de fé, o Nisto Cremos. São 28 doutrinas expressas ali na confissão de fé deles. Então tá aqui, é doutrina deles, documento oficial deles. Há um santuário no céu. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, não era anos, né? Mas enfim, Jesus iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Como é que é? Ah, você está pegando espantalho, é o que eu sempre falo, né? Ah, vocês estão pegando espantalho, não é bem isso. Aqui no documento de fé deles. Última etapa do ministério expiatório, ou seja, a cruz não foi a última etapa. E eles continuam, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Ou seja, quando Jesus ele completa ali a obra dele na cruz e fala está consumado, ou seja, está feito, está completo, está terminado. Não está. De acordo com os adventistas, não. A parte da eliminação final do pecado começa em 1844, baseado em uma revelação que não tem na Bíblia, baseado em uma revelação que a Ellen White diz ter tido. E, obviamente, que foi baseada em uma mentira, né? no erro de William Miller. Ok, nessa parte aqui, o Mocelin vai dizer que, segundo a doutrina do juízo investigativo, a obra expiatória não foi finalizada na cruz. E, portanto, a cruz de Cristo não seria suficiente. Seria necessário, depois da cruz de Cristo, ainda o juízo investigativo. O Mocelin mostra uma citação que está no próprio site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele acha que com isso ele deu um checkmate, porque, olha, os próprios adventistas estão dizendo isso. Mas vamos entender a coisa melhor. Quando nós falamos em expiação ou obra expiatória, nós podemos usar essas expressões em sentidos mais estritos ou em sentidos mais amplos.
Por exemplo, em um sentido bem estrito, nós podemos dizer que expiação é aquilo que Jesus fez na cruz, ou seja, é o seu sacrifício vicário na cruz, o seu sacrifício por nós. Nesse sentido, nós podemos dizer que a expiação é praticamente um sinônimo de salvação, de justificação diante de Deus, de perdão diante de Deus, de apagamento dos pecados diante de Deus. E nesse sentido, sim, nós podemos dizer que a expiação foi completa na cruz. O que Jesus fez na cruz é suficiente para nos salvar, para nos justificar, para perdoar os nossos pecados diante de Deus. E por conseguinte, claro, nesse sentido, a expiação é finalizada na cruz. Agora, nós também podemos utilizar a expressão expiação ou obra expiatória em um sentido um pouco mais amplo. Pensemos, por exemplo, no seguinte: quando Jesus morre na cruz, automaticamente todas as pessoas do mundo são salvas? Nós sabemos que não. Segundo a crença cristã, ou pelo menos a crença cristã ortodoxa, para que um indivíduo seja salvo por Jesus, é necessário que ele aceite o sacrifício de Jesus e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Em outras palavras, existe aqui o elemento da fé. A graça de Deus só é alcançada mediante a fé do indivíduo naquilo que Jesus fez por ele. E claro, essa fé precisa ser verdadeira e não apenas algo da boca para fora. Ou seja, se nós formos considerar este ponto, então, quando Jesus se entrega na cruz, isso é apenas o início da expiação. A expiação ela vai se completar ou ela vai se concretizar na vida de cada indivíduo, quando cada indivíduo aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E, evidentemente, aqueles que não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que renegarem o seu sacrifício, não serão expiados, não terão seus pecados perdoados, não serão justificados diante de Deus, não serão salvos. Portanto, em um sentido mais amplo, a expiação não termina na cruz, ela começa na cruz. Pensemos, por exemplo, em alguém que nasce no ano 2000 e que se converte em 2020. A expiação desse indivíduo, no sentido concreto, ou seja, a expiação em sua própria vida, acontece apenas em 2020 e não lá na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, evidentemente, é o início do processo expiatório, porque sem a cruz de Cristo, sem o sacrifício de Cristo, esse indivíduo não poderia ser salvo. No entanto, esse indivíduo precisa nascer e aceitar a Jesus para que ele possa alcançar essa expiação, para que na vida dele, individualmente, os benefícios do sacrifício de Jesus possam ser aplicados. Essa aplicação, portanto, não acontece na cruz. Se fosse esse o caso, se a aplicação acontecesse na cruz, ninguém precisaria aceitar a Jesus. A cruz de Cristo já determinaria que todas as pessoas do mundo estão automaticamente salvas. Então note, ao ampliar um pouquinho o sentido, nós já percebemos que a obra expiatória de Cristo pode ser descrita como algo que começa na cruz e continua na vida das pessoas. Podemos ampliar um pouco mais esse sentido? Sim. Nós sabemos pela Bíblia, por exemplo, que Jesus, depois que ascendeu ao céu, passou a interceder por nós constantemente diante do Pai. Em Romanos 8,34, por exemplo, podemos ler: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Já em Hebreus, capítulo 7, verso 25, podemos ler: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A pergunta que surge aqui é: por que Jesus intercede por nós diante do Pai? E a resposta é muito simples. Jesus intercede por nós diante do Pai porque nós somos pecadores. Então, a cada vez que nós pecamos e por estarmos em Cristo nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, ele intercede ao Pai por nós, para que nós recebamos esse perdão. Mas como nós temos acesso a esse perdão, uma vez que nós somos pecadores e merecemos a morte? Ora, nós temos acesso a esse perdão por meio do sacrifício de Cristo. Então, funciona assim: quando nós aceitamos a Cristo pela fé, ele intercede por nós diante do Pai, dizendo que, embora nós sejamos pecadores, ele nos redime pelo seu sacrifício. E tendo nos tornado cristãos verdadeiros, cada vez que nós pecamos, nós pedimos perdão ao Senhor e então Jesus intercede por nós, dizendo ao Pai que o seu sacrifício nos redime dos pecados que nós cometemos. Ora, o que isso sugere é que a obra expiatória de Cristo, ou a expiação, inclui não apenas o seu sacrifício na cruz, mas também a sua intercessão por nós no céu diante do Pai. Nesse sentido, então, a obra expiatória de Cristo se inicia na cruz e continua
todos os dias na vida de cada um dos crentes. Isso não significa, obviamente, que Jesus está se sacrificando todos os dias. O sacrifício de Jesus foi um só, e ele é válido para todos sempre e todos os dias. No entanto, a intercessão de Jesus é uma intercessão diária, é uma intercessão constante. Segundo a Bíblia, Jesus vive para interceder pelas pessoas. Então, embora o sacrifício seja único e já tenha ocorrido de uma vez por todas, a intercessão é diária, é constante, ocorre todos os dias. Note ainda que o fato de a intercessão de Cristo fazer parte da expiação, e portanto a obra expiatória de Cristo ainda não acabou, não reduz de forma alguma a obra que Cristo fez na cruz. O sacrifício de Jesus continua sendo completo, continua sendo suficiente, continua sendo aquilo que nos traz a salvação. No entanto, para que esse sacrifício seja aplicado em nossas vidas, é necessário que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador e é necessário que Jesus esteja intercedendo por nós a todo momento. Então, o ponto aqui não é que o sacrifício não seja suficiente para salvar. O ponto aqui é que o sacrifício precisa ser aplicado. E a aplicação do sacrifício na vida de cada crente não acontece na cruz, acontece depois, durante a vida do indivíduo. Em suma, mais uma vez, como podemos ver, é possível usar o termo expiação ou a expressão obra expiatória num sentido mais amplo. Por fim, nós podemos ampliar ainda mais esse sentido de obra expiatória. Podemos incluir na expressão, além de a cruz de Cristo e a intercessão constante de Cristo no céu, também a obra de purificação do santuário, que é o juízo celeste pré-advento. Esse juízo, como nós já vimos em episódios anteriores, não é um juízo para definir a salvação, mas sim um juízo para formalizar a salvação que Jesus já deu para cada indivíduo que o aceitou e que morreu com fé em Cristo. Em outras palavras, é um juízo de transparência, é um juízo que tem como objetivo mostrar aos anjos, mostrar aos espectadores desse juízo como que Deus é justo, como que Deus tratou cada caso, como que cada indivíduo que foi salvo verdadeiramente depositou fé em Jesus, uma fé genuína. Inclusive, conforme nós conversamos no episódio 68, essa formalização das decisões de Deus, esse juízo celeste pré-advento, purifica o tribunal celeste, purifica o santuário celeste de qualquer dúvida sobre a justiça de Deus em relação a cada um dos casos julgados. Ou seja, não é que o homem precisa esperar até o juízo celeste pré-advento para ele saber se ele vai ser salvo ou não. Todas as pessoas podem ter certeza da sua salvação durante a sua vida, bastando que elas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de maneira genuína. O juízo celeste pré-advento, ele é uma obra expiatória não nesse sentido de salvar o homem, de definir a sua salvação. O homem, quando crê em Jesus, ele já está salvo diante de Deus, ele já está justificado diante de Deus, ele já está com seus pecados perdoados diante de Deus. O juízo celeste pré-advento não serve para isso, ele serve para o benefício das criaturas, ou seja, na formalização desse juízo, as criaturas poderão ver tanto o tribunal quanto cada um dos indivíduos que foi salvo como efetivamente justos. Ora, esse sentido mais amplo de expiação é justamente o sentido que está predito naquilo que os sacerdotes e os sumos sacerdotes faziam durante o ano. Os sacerdotes, todos os dias, ofereciam o sacrifício da manhã e da tarde no lugar santo, simbolizando o sacrifício de Jesus, que tem eficácia diária, e também a obra intercessora dos sacerdotes, que é constante e também diária. Já o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, fazia a expiação do próprio santuário uma vez por ano, simbolizando aqui essa parte do ministério de Cristo que tem a ver justamente com o juízo celeste pré-advento. Então note, enquanto um ritual tinha a ver com o dia a dia dos indivíduos com Deus, o outro ritual tinha mais a ver com a purificação do santuário. De igual maneira, o que acontece no céu é exatamente isso. Jesus intercede por nós todos os dias, e isso tem a ver com a aplicação do seu sacrifício em nossa vida, e portanto com a nossa justificação diante de Deus, e Jesus também purifica o santuário, o que já não tem a ver com a definição da nossa salvação, uma vez que isso já é definido durante a nossa vida, mas sim com a formalização daquilo que já foi definido.
Quando aquilo que já foi definido é formalizado, então os pecados simbolicamente podem ser retirados do santuário, o que significa, no fim das contas, em termos práticos, que diante daqueles que assistem o julgamento, os casos podem ser fechados porque tudo foi resolvido e resolvido da maneira mais justa e transparente possível. O juiz investigativo também tem outra função, que é descrita em Daniel 7. É a função de julgar o chifre pequeno, não apenas os seus atos, mas as suas alegações em relação ao próprio povo de Deus. O chifre pequeno, justamente por se arrogar ao próprio Deus e se arrogar àquele que pode modificar os próprios tempos e a lei, também se arroga a perseguir o povo de Deus e acusar o povo de Deus de ser infiel. Portanto, a melhor forma de julgar o chifre pequeno é também julgando o próprio povo de Deus. Quando isso é feito, o povo de Deus é vindicado e, consequentemente, o chifre pequeno é condenado, tanto pelos seus atos quanto pelas suas acusações. E onde entra aqui a purificação do santuário? Ora, uma vez que os santos são vindicados diante dos anjos, que não resta mais nenhuma dúvida de que o chifre pequeno é, de fato, um inimigo de Deus e está errado, e que os santos estão justificados, plenamente justificados pelo sangue de Jesus, porque creram de verdade em Jesus, então todos os pecados, todas as injustiças, todas as acusações, todas as manchas, tudo aquilo que não é transparente, todas as dúvidas, tudo isso é retirado do santuário, é retirado da sala de justiça celeste. E assim o santuário passa a ser purificado de tudo isso. Note, isso não significa que antes do juízo investigativo os crentes não tinham sido perdoados pelos seus pecados. Isso significa apenas que, após o juízo investigativo, todos os crentes salvos passam a ser vistos pelos anjos como inquestionavelmente salvos. Afinal de contas, todo o processo de perdão e salvação de Jesus a essas pessoas é mostrado no céu e averiguado por todos. Por isso é que eu sempre digo que o juízo investigativo é um juízo de transparência. O objetivo dele não é definir quem vai ser salvo, mas é mostrar como e por que cada um foi salvo. É mostrar que os salvos de fato creram em Jesus verdadeiramente e foram salvos pela graça de Deus. E, pois bem, é apenas após toda essa explicação que nós podemos nos voltar para os escritos de Ellen White. E o que é bastante interessante é que quando nós estudamos os escritos de Ellen White, percebemos que ela se utilizava sim do termo expiação ou da expressão obra expiatória, às vezes com sentidos mais estritos, às vezes com sentidos mais amplos. Em alguns momentos ela falava da obra expiatória de Cristo como se referindo apenas à obra na cruz. Por exemplo, no livro Exaltai-o, página 400, nós podemos ler Ellen White falando sobre a obra expiatória como se referindo apenas à obra na cruz. Ela afirma: Cristo efetuou uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Já em outra ocasião, ela coloca a obra de expiação como envolvendo também a segunda fase do ministério sacerdotal de Cristo no céu. Ela afirma no Manuscrito 69 de 1912: Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. O que isso tudo quer dizer, então? Quer dizer que quando a expressão obra expiatória é utilizada de uma maneira mais ampla, isso não significa que a obra na cruz está sendo reduzida. Significa apenas que se está reconhecendo a obra expiatória como tendo outros componentes além do sacrifício na cruz. E é claro que tem. Como já vimos, existe o componente, por exemplo, da intercessão, que acontece no céu depois que Jesus morre, ressuscita e ascende para o lado do Pai. E se esse é o caso, não tem nenhuma razão para não considerar também que a segunda fase do ministério sacerdotal de Cristo, que é o juízo pré-advento, também poderia ser inclusa como fazendo parte da obra expiatória de Cristo. Portanto, não, o juízo investigativo não é contra a ideia de que a cruz de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Na verdade, o juízo investigativo confirma isso, porque é justamente porque a cruz de Cristo nos salva que no juízo investigativo cada um dos crentes que foram salvos serão confirmados como salvos diante dos anjos. O que os anjos verão nos escritos é justamente um pecador que se arrependeu de seus pecados,
depositou fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, e assim teve toda a sua sujeira, todas as suas impurezas, todos os seus pecados limpos, apagados, perdoados pela graça de Deus. Vamos continuar o vídeo do Mocelin. Então vamos lá. Jesus então estava errado quando ele falou está consumado. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, errado também. Há um anjo relator que ao lado de cada nome, de cada pessoa, escreve também as suas más obras. E isso diz a Ellen White na página 338. Eu tenho aqui a versão Kindle do seu livro O Grande Conflito, no capítulo 28. Que é engraçado que toda vez a gente cita a página, eles falam, vocês não conhecem a obra, estou citando a página, estou citando, eu li o capítulo todo, li o livro, enfim, né? Mas enfim, tá lá. E vamos ver um trecho? Os justos só ressuscitarão depois que forem considerados dignos da ressurreição, ressurreição da vida. Logo, não estarão presentes em pessoa quando Deus examinar seus registros e decidir o seu caso. Heresia. Justificação pelas obras. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que estão em Cristo não mais serão condenados, acabou. Mas olha o que eles estão dizendo, não, a gente tem uma coisa para julgar lá ainda. Vamos ver. Pense então no ladrão da cruz. Ele viveu uma vida toda errada. Na cruz ele blasfemou. Mas, sim, porque o texto bíblico declara que os dois blasfemavam. Mas no finalzinho ele creu e se arrependeu. O que Jesus disse para o ladrão na cruz? Quando o ladrão na cruz disse assim, Senhor, eu reconheço, sou pecador, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse? Olha, calma aí, primeiro você vai passar por um juízo investigativo. Vai começar lá em 1844. Foi isso? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque a salvação é pela graça, não pelas nossas obras. Se fôssemos para passar por um juízo investigativo, ninguém seria salvo. Somos salvos pela graça. Essa heresia ataca a doutrina central da fé cristã, a justificação pela fé. Sim, Jesus voltará para julgar vivos e mortos. E a primeira separação que ele vai fazer, sabe qual é? Quem aqui creu em mim? Esses serão salvos. E sim, serão recompensados de acordo com o seu galardão. Claro, mas essa é a separação. Quem não crê em Cristo já está condenado. E quem crê já passou da morte para a vida. É isso que a Escritura declara. Isso já é sacramentado. No outro trecho do livro da Ellen White, ela disse o seguinte, como se tornaram participantes da justiça de Cristo e seu caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados. Como é que é? Qual que é a condição para o pecado ser apagado? Não, tem que participar da justiça de Cristo, ou seja, né, subsintende, tem que ter fé. Mas o caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus. Aí sim, se o seu caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus, aí os seus pecados são apagados. Não foi pelo sangue de Jesus, é o sangue de Jesus mais alguma coisa. Mais a justificação pelas obras. Isso aqui é heresia. Isso é heresia. A justificação de Jesus mais alguma coisa é justificação pelas obras. É heresia. É pelo mérito de Cristo que nós somos justificados. Pela justificação pela fé. Talvez seja por isso que num podcast o Rodrigo Silva disse, eu vou encontrar ateus no céu. Como? Só diz isso quem crê em justificação pelas obras. Afinal, um ateu, ele não tem fé. Mas eles dizem, mas se ele foi bom, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser bom. Mas se você crê em justificação pelas obras, que a pessoa pode ser declarada salva pelos seus bons feitos, então é possível sim que um ateu vá para o céu. Heresia, isso é heresia. Ok, nesse trecho aqui, um pouco mais longo, o Mocelin começa a atacar Ellen White e a Igreja Adventista do Sétimo Dia de defender a salvação pelas obras. E supostamente a doutrina do juízo investigativo levaria à defesa da salvação pelas obras. Mas qual é o problema aqui? O problema é que o Mocelin pega dois textos que não ensinam a salvação pelas obras. O primeiro texto diz que os justos só ressuscitarão depois de serem considerados dignos da ressurreição. Mas ora, ser considerado digno da ressurreição não significa salvação pelas obras. Quem é digno da ressurreição? São aqueles que creram em Jesus Cristo. E obviamente, quando eu digo aqui crer, não é simplesmente dizer eu acredito em Jesus. Crer em Jesus verdadeiramente envolve andar em conformidade com aquilo que Jesus ensinou. E eu acredito que o Mocelin defende isso também. Se o indivíduo diz que crê em Jesus, mas faz tudo exatamente o contrário do que Jesus ordenou, esse indivíduo não é um cristão de verdade, ele não tem uma fé verdadeira.
Então, sim, é preciso haver um exame dos registros de cada pessoa para saber se aquele que se diz cristão, de fato, foi um cristão de verdade. Isso não significa salvação pelas obras. Isso significa simplesmente averiguar se aquele indivíduo é apenas um cristão nominal ou se ele realmente aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Os crentes, como eu sempre digo, não precisam ser perfeitos, impecáveis, porque isso ninguém consegue ser. Mas eles precisam ser pessoas que andam com Deus, que andam com Jesus e que procuram a cada dia se santificar e obedecer a Deus. São pessoas que se esforçam para estar andando em conformidade com a vontade de Deus, ainda que nunca essas pessoas consigam ser perfeitas, nunca essas pessoas consigam ser impecáveis e ainda que, claro, o que quer que essas pessoas façam de bom nunca será suficiente para comprar a salvação. Por isso que a salvação é pela graça e não pelas obras. Ainda assim, as obras representam um papel importante. Por quê? Porque elas identificam se um cristão é verdadeiro ou não. Se um crente só possui mais obras, essa pessoa não é um cristão de verdade. Então, sim, tende a haver uma avaliação dos registros das pessoas para saber quem é crente de verdade e quem não é. Não há nenhum problema nisso. E é exatamente essa a função do juiz investigativo. Os anjos poderão ter acesso a esses registros para entender quem é crente verdadeiro e quem não é e como que Deus foi justo em sua avaliação. E mais uma vez, como eu sempre digo, embora Deus não tenha obrigação nenhuma de prestar contas a ninguém, ele o faz porque ele é transparente, é da sua natureza ser transparente. E é por isso mesmo que em Amós, capítulo 3, verso 7, é dito que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Por quê? Porque ele precisa fazer isso? Porque ele deve alguma coisa às pessoas? Não, mas porque ele é transparente por natureza. Ah, e cabe destacar aqui também que quando o texto diz que Deus irá decidir o caso, isso evidentemente é uma linguagem fenomenológica. Deus não decide algo em determinado ponto do tempo como se antes ele não tivesse decidido. Deus é onisciente, então as suas decisões são decisões que ele conhece desde a eternidade. Agora, como Deus também participa do tempo e participa da história, então suas decisões muitas vezes são formalizadas em pontos específicos da história. Então é possível dizer fenomenologicamente que Deus, em determinado ponto da história, decidiu algo. Por exemplo, podemos dizer que quando um indivíduo morre em Cristo, Deus decide, naquele momento, salvar aquela pessoa, porque aquela pessoa morreu em Cristo. Fenomenologicamente falando, Deus decidiu naquele momento, é aquele ponto temporal. No entanto, se formos considerar a eternidade de Deus, sabemos que a decisão de Deus não ocorreu naquele momento. Era uma decisão eterna, porque ele sabe desde o início que aquele indivíduo, naquele ponto específico, morreria em Cristo. Então, é só para deixar clara essa parte aqui, para que também não se diga que o juiz investigativo tem como objetivo decidir quem foi salvo e quem não foi, como se Deus não soubesse disso antes. E, pois bem, o segundo texto que o Mocelin cita também não diz nada sobre a salvação pelas obras. O que se diz é que quando nós somos cristãos, nós nos tornamos participantes da justiça de Cristo, do caráter de Cristo e, por conseguinte, vivemos em conformidade com a lei de Deus. Se um indivíduo não vive em conformidade com a lei de Deus, esse indivíduo está demonstrando não ser um cristão verdadeiro. E nisso eu posso citar o próprio apóstolo Paulo, que eu acredito que o Mocelin crê nele. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 9 a 11, podemos ler: Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então note que Paulo está dizendo aqui que esses indivíduos, que são indivíduos que sistematicamente transgridem as leis de Deus, esses indivíduos não herdarão o reino de Deus. E ele diz ainda que os crentes que antes eram assim, não são mais assim, ou seja, não são mais transgressores sistemáticos da lei de Deus, porque eles foram lavados
justificados e santificados pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então note, o apóstolo Paulo está dizendo efetivamente que o crente deve estar em harmonia com a lei de Deus. E ninguém diz por isso que o apóstolo Paulo está defendendo a salvação pelas obras aqui. Paulo vai falar algo semelhante em Gálatas, no capítulo 5, dos versos 19 a 21. Podemos ler: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo que o verdadeiro crente deve andar segundo a lei, em harmonia com a lei. Se ele não andar em harmonia com a lei, se ele viver uma vida sistematicamente desregrada, sem um arrependimento sincero, esta pessoa não será salva. Não porque a salvação é pelas obras, mas sim porque o verdadeiro crente precisa manifestar obras que são condizentes com a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. E eu poderia mostrar muitos outros textos bíblicos aqui, mostrando que aquilo que Ellen White escreveu está em conformidade com a Bíblia Sagrada. Ellen White não estava defendendo a salvação pelas obras, ela estava simplesmente dizendo o óbvio, que o cristão verdadeiro, que tem uma fé verdadeira, precisa ter obras condizentes com essa fé. Isso não significa ser perfeito, isso não significa ser impecável, isso significa apenas ter uma fé verdadeira. O que acontece aqui, no entanto, é que o Mocelin quer interpretar Ellen White da pior maneira possível. Ele não se utiliza do princípio da caridade hermenêutica. E uma forma muito clara de perceber isso é que, se nós formos mostrar para o Mocelin passagens bíblicas isoladas que parecem defender a salvação pelas obras, obviamente ele vai tentar interpretar de uma outra maneira. E ele está correto, porque realmente a Bíblia ensina a salvação pela graça mediante a fé, e a Bíblia não se contradiz. Mas ao fazer isso, ele já mostra que para a Bíblia ele usa de caridade hermenêutica. Para autores que ele antipatiza, ele não vai utilizar. Tomemos, por exemplo, Tiago, capítulo 2, verso 24. Lá nós podemos ler: Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Note que uma pessoa maldosa poderia usar esse texto para dizer que a Bíblia ensina a salvação pelas obras, ou ainda que a Bíblia é contraditória, já que Paulo vai dizer exatamente o contrário do que Tiago está dizendo aqui. E é claro, o Mocelin, ao lidar com esse texto, com certeza iria fazer uma contextualização e mostrar que não é bem assim, que não é dessa forma que se interpreta, que o texto de Tiago está sendo tirado de seu contexto. Mas por que não usar esse mesmo cuidado, essa mesma caridade hermenêutica para com os escritos de Ellen White, e não só de Ellen White, mas de outros escritores? Eu tenho certeza, por exemplo, que se fosse Ellen White que tivesse escrito esse mesmo texto de Tiago, o Mocelin interpretaria da pior maneira possível. Ele diria que aqui, esse texto com certeza prova de maneira cabal que Ellen White defende a salvação pelas obras e não pela fé somente. Ou seja, para mim é muito claro que existe aqui uma flagrante desonestidade. Mocelin também vai fazer referência a uma frase infeliz do Rodrigo Silva em um podcast, dizendo que ele tinha certeza que encontraria Deus no céu. Embora essa frase seja de fato infeliz, o Rodrigo Silva explicou isso em outros momentos depois. O que ele quis dizer não é que uma pessoa pode se salvar sem crer em Cristo, é que uma pessoa que foi ateia toda a vida pode, no fim das contas, no último suspiro, talvez ter entregue a sua vida a Cristo e ninguém viu, e ninguém ficou sabendo. E assim, o Rodrigo Silva acredita que ele topará com pessoas que, aos olhos de todo mundo, foram ateias durante toda a vida e que, no entanto, nos últimos minutos ou nos últimos segundos de vida, foram alcançadas pela graça de Cristo, se arrependendo e entregando a sua vida ao Senhor. De qualquer forma, aquilo que o Rodrigo Silva diz ou deixa de dizer não nos importa muito aqui. Afinal de contas, a base da doutrina adventista não é aquilo que o Rodrigo Silva diz. Mas vamos continuar o vídeo. E eu sei, basta afirmarmos isso e adventistas logo vão dizer assim: que isso, mentira! Nós cremos na salvação pela graça exclusivamente. E eles podem citar o capítulo 4 do livro O Grande Conflito, de Ellen White, em que ela critica a Igreja Católica
Assim, sob a orientação do Papa e dos sacerdotes, a maioria das pessoas aprendia a confiar em suas boas obras para a salvação. Tá vendo? Olha Ellen White aqui, isso aqui é a justificação pela fé, ela tá certinha aqui. Perfeito. Entretanto, como acontece com a Igreja Católica, o mesmo se dá na Adventista. Eles dizem, por um lado, algo bíblico, e logo em seguida acrescentam a revelação que eles dizem ter recebido, e isso acaba por anular o que foi dito anteriormente, o que foi dito pela Escritura e o que foi dito até por eles mesmos. A católica é assim, por exemplo. Eles dizem, sim, o sacrifício de Cristo é suficiente, mas é óbvio que é claro, mas... E aí eles acrescentam indulgências, missa sacrificial, penitências, 300 mil coisas que acabam por anular a própria declaração deles e a própria Bíblia. No dogma católico, por exemplo, está lá. É condenada a idolatria. É ou não é? É condenado, está lá no dogma católico. Não pode ter idolatria na Igreja Católica. No entanto, vemos todos os dias idolatria na Igreja Católica. Isso é típico de seita. Contraditório. Diz algo até, não, eu tenho aqui uma passagem para mostrar que a gente é igual a vocês, sim. Mas logo em seguida nega. E é essa negação que eles pregam mesmo. E às vezes até meio escondidinhos. Em público não é bem assim e tal, tenta camuflar. Mas essa é a verdade. Para o público eles até mostram, chegam e mostram essas declarações mais bíblicas. Mas é a revelação deles, que eles receberam depois, que ninguém teve. É essa revelação que acaba por anular a revelação bíblica. E é essa que eles mantêm. Muito bem, aqui o Mocelin diz que algum adventista poderia rechaçar o que ele acabou de falar e dizer que não, nós defendemos a salvação pela graça mediante a fé, e até mesmo citar o capítulo 4 do Grande Conflito, onde tem lá uma passagem em que Ellen White defende a salvação pela graça mediante a fé e ataca a ideia de salvação pelas obras que era mantida pela Igreja Católica medieval. E o que o Mocelin vai dizer é que, no entanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é contraditória, assim como qualquer outra seita. Então, existem passagens em que Ellen White e os teólogos adventistas vão defender a salvação pela graça mediante a fé, mas existem outras passagens em que se vai defender a salvação pelas obras. E, pois bem, o que precisamos perceber aqui é, mais uma vez, como que o Mocelin não se utiliza de caridade hermenêutica. Ele reconhece que existem textos de Ellen White e existem textos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que defendem categoricamente a salvação pela graça mediante a fé. No entanto, quando ele esbarra com outros textos que em uma primeira leitura podem parecer que estão contradizendo isso, ele já os interpreta da pior maneira possível. Ele não vai fazer, como no exemplo que eu dei aqui do texto de Tiago, uma contextualização, uma análise mais profunda para saber por que aparentemente existe uma contradição ali. E aqui é importante dizer uma coisa, quando nós analisamos de uma maneira profunda o que Ellen White escreveu durante toda a sua vida sobre salvação pela graça mediante a fé, percebemos que ela defendeu extensamente e sistematicamente a salvação pela graça mediante a fé. Eu já comentei sobre isso em episódios anteriores, inclusive eu fiz um episódio específico falando sobre a relação da Igreja Adventista do Sétimo Dia com a ideia de salvação pela graça mediante a fé. Nesse episódio, eu chego a falar também sobre vários textos de Ellen White nesse sentido. O que o Mocelin faz, no entanto, é ignorar todos esses textos e pegar os textos que aparentemente contradizem essa ideia e interpretá-los da pior maneira possível para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é contraditória e que, na verdade, o que ela defende é a salvação pelas obras. Ou seja, mais uma vez, a antipatia prévia do Mocelin para com os adventistas é tão grande que não permite que ele faça uma avaliação mais justa, mais honesta, mais precisa e mais profunda. E cabe destacar, os dois textos que ele mencionou agora há pouco de Ellen White, nem de longe são uma defesa da salvação pelas obras. Ou seja, ele não só está interpretando da pior maneira possível, ele está forçando textos para concordar com a tese dele de que Ellen White e a Igreja Adventista do Sétimo Dia defendem a salvação pelas obras e não a salvação pela graça mediante a fé. Então, mais uma vez, Mocelin, eu preciso exortá-lo, arrependa-se. O que você está fazendo aqui é muito feio, é muito errado. Você está propositalmente sendo o mais superficial quanto possível para dar à Igreja Adventista um aspecto horrível,
Faça um trabalho melhor, Mocelin. Vamos fazer um debate realmente rico sobre o assunto, um debate honesto sobre o assunto, e não uma série de falácias, de espantalhos e tudo mais. Não é esse tipo de argumentação que você está colocando nesse vídeo que se espera de um cristão. Mas vamos continuar. Agora vamos lá. Vamos ler Hebreus. E vamos ver quando que Jesus entrou no templo celestial e vamos ver se a obra foi completa ou não. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não é igual eles dizem na crença adventista, que ele está lá agora e purificando e purificando. Não, 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 é uma vez só. Não era que nem o sumo sacerdote que todo ano tinha que ir lá ficar purificando. Como o Jesus do adventista está fazendo desde 1844. Está lá todas as vezes, muitas vezes. Não, o texto está dizendo, não, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, quando que se cumpriu o tempo? 1844? Não, agora, diz o autor de Hebreus, quando Jesus Cristo veio, quando Jesus Cristo foi para a cruz. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos lá, vamos mais uma vez. Agora. Agora quando? Lá, quando Jesus Cristo veio. Naquele tempo se cumpriu. Lá foi o tempo cumprido. Ele entrou no templo celestial depois de ter aniquilado de uma vez por todas o pecado. Ele não está lá agora aniquilando todo dia, de uma vez por todas. Mas Ellen White não concorda. Não concorda, porque ela disse assim, no momento designado. Qual que é o momento designado? O autor de Hebreus já disse, mas e Ellen White? No momento designado, o fim das 2.300 tardes e manhãs em 1844, a obra de investigação e apagamento dos pecados começou e continua hoje. Página 341, versão Kindle, que é o parágrafo também. Qual a implicação disso? Simples, a obra de Cristo na cruz não foi cabal. Foi necessário se passar 19 séculos para que Jesus entrasse no Santo dos Santos, no dia 22 de outubro de 1844. E ele revelou isso a Ellen White, os apóstolos, ninguém sabia. Todos os heróis da fé foram desprovidos dessa bênção do juízo investigativo. E ainda estamos esperando o bode, que é Satanás, levar os nossos pecados. Sim, sim. Na parte aí da doutrina do juízo investigativo, eles creem nisso. Que o bode, lá do Antigo Testamento, que é o bode expiatório, que vai levar os nossos pecados, eles creem que é Satanás, ou seja, o nosso expiador é o capeta. Bom, aqui nesse trecho, o Mocelin comete pelo menos duas grandes distorções. Primeira, o Mocelin coloca que os adventistas, ao contrário do texto de Hebreus, afirmam que Jesus está no céu purificando o tempo todo o santuário, enquanto que o texto de Hebreus diz que Jesus se entregou apenas uma vez por nós, uma vez por todas. Veja a distorção. O texto de Hebreus está falando que Jesus não precisa se sacrificar várias e várias vezes, tal como os animais eram sacrificados todos os dias pelos sacerdotes. E os adventistas concordam com isso. Os adventistas não acreditam que Jesus se sacrifica todos os dias por nós no céu. O que os adventistas dizem é que Jesus, todos os dias, aplica os efeitos do seu sacrifício único a nós no céu. Então já há aqui uma distorção. Mocelin nos acusa de crer em algo que nós não acreditamos. A segunda distorção é fazer parecer que, para Ellen White, nossos pecados só são perdoados a partir de 1844. Então, antes disso, não havia perdão de pecados porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Mas, como já vimos, esse não é o pensamento adventista. O que acontece é, a cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados, no entanto, o juízo investigativo serve para que esse perdão dos pecados e mais a nossa salvação por ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador sejam mostradas e explicadas para os anjos no céu. Ou seja, os anjos podem olhar para todo o processo de salvação, de perdão dos pecados de cada um dos crentes e entender o que aconteceu, o que Deus fez, se essas pessoas creram em Jesus verdadeiramente ou não, etc. Então, é nesse sentido que os nossos pecados, depois do juízo investigativo, são apagados do céu. Não no sentido de que agora, somente agora nós seremos perdoados, ou que agora e somente agora nós seremos salvos.
mas sim no sentido de que agora, e somente agora, todo o processo de salvação foi formalizado diante dos anjos. Não porque os anjos tenham a palavra final para que nós sejamos salvos, mas sim porque Deus quer fazer um juízo de transparência, e ele o faz primeiramente à frente dos anjos. Em suma, mais uma vez, o que o Mocelin está fazendo aqui é interpretar da pior maneira possível os textos de Ellen White. E cabe lembrar, Ellen White não é fundamento de doutrina, e eu acho isso muito engraçado, porque ao mesmo tempo em que os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia se opõem à Igreja porque ela supostamente fundamenta as suas doutrinas em Ellen White, eles mesmos só debatem se utilizando de textos de Ellen White. Por que não partimos para a Bíblia então? Por que não focalizamos apenas a análise, a exegese dos textos bíblicos? O que me parece é que se os críticos optarem por esse caminho, não será mais tão fácil queimar o filme da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, trata-se de mera estratégia retórica. Vamos continuar o vídeo do Mocelin. Uma doutrina que reduz a eficácia da cruz de Cristo vem de onde, se não de Satanás? Isso ataca um ponto central da nossa fé, a obra da cruz, a eficácia da cruz, a suficiência da cruz. Portanto, é heresia. Ferir um ponto central de nossa fé é heresia. Isso constitui uma seita. Arrependam-se. De novo. Bom, aqui existem mais algumas distorções do Mocelin. Primeiro, ele diz que a ninguém foi revelada essa questão do juízo investigativo, a não ser a Ellen White. Já mostramos que isso não é verdade. Em Daniel 7, em Daniel 8, já temos ali o evento do juízo investigativo, o juízo celeste pré-advento. E de maneira indireta, nós podemos chegar a essa conclusão lendo os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Hebreus e o capítulo 16 de Levítico. Então não é uma doutrina que não existe na Bíblia e que a gente só pode ter acesso através de uma visão de Ellen White. Isso não é verdade. A segunda distorção é que nós acreditamos que Satanás faz expiação por nós, que Satanás é o nosso corredentor. Essa é muito utilizada pelos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, como eu já expliquei em episódios anteriores, eu não vou fazer uma explicação aqui deste ponto em específico. O ouvinte pode ver a minha série sobre juízo investigativo, onde eu falo sobre isso. Mas o que precisa ficar claro aqui para o ouvinte é que não, os adventistas não creem que o nosso redentor é Satanás. Os adventistas creem que o único que perdoa os nossos pecados e os limpa com o seu sangue é Jesus, e que Satanás receberá sim a punição pelos seus pecados. Dizer que nós cremos que Satanás é o nosso redentor é uma distorção gigantesca e uma maldade muito grande. E claro, também podemos dizer que é falso testemunho, porque é pecado, é violação de um dos mandamentos da lei de Deus. Uma terceira distorção, claro, é a ideia de que o juízo investigativo ataca a suficiência e a importância da cruz de Cristo. Como nós já vimos, isso não acontece. Passemos então agora ao último trecho do vídeo do Mocelin. Por fim, a base deles, sobre tudo que eles constroem, é baseada em William Miller. Começa com William Miller. Um erro básico de interpretação de Daniel 8,14. Não está falando de vinda, está falando de impérios. Segundo, Jesus disse em Mateus 24 que apareceriam muitos marcando a sua volta. E essa seria uma característica dos falsos mestres. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele associa, então, esse negócio das pessoas marcando ali, ó, tá aqui, Jesus voltou, tá ali, com falsos cristos e falsos profetas. Meu Deus, o adventismo tem como fundamento uma interpretação completamente errada e falsa de um texto, uma marcação de data que não se cumpriu. E pior, a base de todas as heresias tem a ver com novas revelações. Mas isso eu vou falar em outro vídeo sobre como identificar uma seita. Via de regra é o seguinte, tem lá um fundador, um pastor ou uma profetisa, dizendo que recebeu uma nova revelação. E eu vou mostrar que isso é a base de todas as seitas, inclusive dessas novas seitas modernetes aí, desses apóstolos que a gente vê muitas e muitas vezes hoje em nossos dias. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Muito bem, aqui o Mocelin mais uma vez comete distorções.
Primeiro, ele diz que o adventismo e a interpretação adventista está baseada em um erro de Guilherme Miller. E não, isso não é verdade. A interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito do juízo investigativo está baseada sim em cálculos que Miller fez. Os cálculos que Miller fez estão corretos. O erro de Miller, que foi dizer que Jesus voltaria naquela data, este erro não é seguido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então não é verdade, não é verdadeiro dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se baseia em um erro de Miller. Não, não se baseia. O erro de Miller foi rechaçado. O que ficou de Miller foi o cálculo, que está correto. E eu provo que está correto pela Bíblia Sagrada. Segunda distorção. O Mocelin usa um texto de Mateus 24 para dizer que marcar data para a volta de Jesus fere esse texto. No entanto, esse texto em específico que o Mocelin cita não fala sobre esse assunto. O texto fala sobre falsos cristos, ou seja, pessoas que se diziam Cristo, mas evidentemente não eram, falsos profetas operando maravilhas e pessoas dizendo que Cristo já havia voltado e que ele estava ali, ou estava aqui, ou estava em algum outro lugar. Nenhum desses casos se aplica a Miller. Miller não era um profeta, nunca disse que foi um profeta, muito menos pregava que Cristo já havia voltado e que estava aqui ou ali ou em algum outro lugar. É claro, o Miller cometeu um erro. Ele disse que Jesus voltaria em determinado momento e Jesus não voltou. Mas é importante destacar que esse erro do Miller não está aqui colocado em Mateus 24. E cabe lembrar, Miller chegou a uma conclusão errada partindo de uma interpretação bíblica. Ele não estava dizendo que Deus o falou que Jesus voltaria naquela data. Ele estava simplesmente tentando interpretar a Bíblia e, ao fazer isso, cometeu um erro. É bastante diferente de alguém ser um profeta e dizer que Deus o revelou tal e tal coisa. Finalmente, terceira distorção. O Mocelin tenta vender a ideia de que toda a doutrina do juízo investigativo é fundamentada em novas revelações. Ora, isso é uma distorção porque, como nós já vimos em diversos episódios, e também neste, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se baseia nos escritos de Ellen White para fundamentar as suas doutrinas, o que inclui a doutrina do juízo investigativo. Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, mas a doutrina do juízo investigativo ela é absolutamente bíblica. É perfeitamente possível você chegar a essa doutrina apenas e tão somente estudando a Bíblia Sagrada e os dados que a Bíblia Sagrada nos fornece. Então não existe essa questão de uma nova revelação levou os adventistas a fundamentarem a doutrina do juízo investigativo e outras doutrinas. Não, isso não existe. As doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia são todas baseadas, fundamentadas na Bíblia Sagrada. E eu posso debater, discutir com qualquer pessoa cada uma das doutrinas adventistas sem apelar a Ellen White e a nenhuma outra pessoa ou nenhum outro teólogo, mas apenas a Bíblia Sagrada. Portanto, o Mocelin está mais uma vez aqui atacando um espantalho, ele está mentindo sobre os adventistas do sétimo dia, e ele vai fazer isso de novo em um próximo vídeo. E aqui é importante destacar, não é a primeira vez que o Mocelin faz isso. Antes desse vídeo, ele postou um vídeo sobre se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não. E ali existe uma série de distorções também. Aliás, tanto no vídeo anterior quanto nesse vídeo, o Mocelin demonstra que não tem muito conhecimento sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou ainda que tem conhecimento, mas prefere deliberadamente ser superficial. Eu poderia concluir, como geralmente eu concluo, que esses erros específicos do Mocelin em relação ao adventismo são erros sinceros. No entanto, o Mocelin tem uma postura que me impede de pensar dessa maneira. Claramente, o Mocelin recorre a uma hipersimplificação das questões, força textos para que eles sejam interpretados da pior maneira possível, não se utiliza de caridade hermenêutica, comete falácias, inclusive a falácia do espantalho, e cria uma série de confusões. Então, o que me parece é que o Mocelin não está sendo sincero nessa discussão. Eu não acho que ele seja um homem do diabo, um cristão falso, alguém desonesto no geral. Eu acredito que ele é um homem de Deus, ele é um pastor e é alguém que tem feito um bom trabalho em muitas frentes. No entanto, neste ponto específico, o Mocelin está sendo desonesto.
Ele é extremamente antipático ao adventismo e se deixou levar por essa antipatia. Ele deixou de fazer um trabalho mais preciso e mais profundo e até mesmo mais caridoso na análise das crenças adventistas para simplesmente fazer a imagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser muito feia para os seus espectadores. Isso é desonestidade intelectual e eu preciso dizer ao Mocelin que isso é um erro diante de Deus, é um pecado. Você, Mocelin, está fazendo algo que não é digno de um cristão, que não deveria ser feito por um cristão, principalmente por um pastor. Então eu realmente espero e exorto você, Mocelin, a se arrepender desse pecado. Eu não estou pedindo aqui que você concorde com o adventismo, mas sim que trate essa questão de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profunda e de uma maneira mais verdadeira. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.